O cinema novo brasileiro talvez seja o tema mais comentado quando o assunto é a história do cinema nacional. Isso porque é um dos movimentos mais marcantes para o nosso cinema, o qual abriu as portas para o cinema moderno no país. Além de ser muito admirado e elogiado pela crítica e por cineastas ao redor do mundo, também influenciou outros artistas internacionais com suas novas invenções que seguiam na mesma tendência, assim como posteriormente instigaria o tropicalismo e o cinema marginal. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, em que os aliados saíram como os vencedores, os Estados Unidos se destacam com sua hegemonia política, econômica e, por conseguinte, cultural e artística pelo mundo. Com isso, gera um mal-estar nos artistas do terceiro mundo, se sentindo sufocados, impotentes e ameaçados com seu imperialismo cultural. Isso inclui o cinema. Esse sentimento é o motor para uma transformação e a contestação ao sistema e tudo aquilo que foi padronizado e hegemonizado pelos Estados Unidos. Um grupo de jovens cineastas do cinema novo brasileiro, com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, surge em 1960 e seguem até 1972 como uma unidade de produções que compartilhavam da mesma ideologia, motivo e estética em comum. O movimento foi influenciado pelo neorrealismo, a Nouvelle Vague e pelo resgate da literatura moderna brasileira. Assim como os italianos e os franceses da Nova Onda, a nova turma brasileira queria fazer um cinema anti-imperialista, transgressor que fugisse do padrão clássico hollywoodiano. As características mais presentes do cinema novo seriam a descontinuidade, a ambiguidade, a alegoria, o questionamento da transparência das imagens, a câmera na mão e a dublagem na maior parte das produções. A intenção era fazer algo contrário à linguagem clássica e realizar um ritmo brasileiro, nem tão dinâmico quanto os Yankees, nem tão lento quanto os filmes escandinavos, como disse Alex Vianney. Eles queriam fazer obras das quais tivesse uma atenção maior para problemas sociais com uma estética até jornalística e documental. Filmes que fossem feitos distante dos estúdios e produzidos com baixo orçamento. O cinema novo expressa uma militância política que traz debates da ciência social brasileira ligados à questão de identidade e formação social. No Brasil, os filmes feitos sob uma forma análoga a uma produção industrial aos estúdios de Hollywood eram as chanchadas e os filmes de estúdio da Veracruz, que poderiam ser um exemplo de cinema industrial, herdeiros da tradição do rádio no país. Esses gêneros eram populares desde a década de 40, e o grupo do cinema novo estava interessado em fazer um cinema de ruptura a esse modelo, que eles diziam ser uma imitação pura e simples do modo de produção hollywoodiana. Foi o momento de questionar o mito da técnica e da burocracia da produção, em nome da liberdade de criação e do mergulho na atualidade. Por um lado, eles queriam realizar filmes que tivessem um forte teor político que retratasse a desigualdade no Brasil e despertassem a consciência social. Por outro lado, era uma jovem burguesia intelectual produzindo filmes para uma jovem burguesia intelectual, de modo que essas obras não tiveram um impacto na população que eles retratavam. Embora o conceito do cinema novo tenha nascido em 52, no primeiro Congresso Nacional de Cinema, onde se discutiu a ideia de um cinema nacional à base de uma identidade político-cultural, apenas posteriormente que tomaria uma forma mais prática. Os principais ideólogos desse grupo eram Nelson Pereira dos Santos, Alex Vianney, entre outros ligados ao Partido Comunista Brasileiro, e defendiam de maneira dogmática os temas brasileiros como fonte do cinema nacional popular. O precursor ao movimento é o Proto-Cinema Novo de Nelson Pereira dos Santos, Rio 40 Graus, de 1955. Esse título trazia as influências do neorrealismo italiano, em especial do Roberto Rossellini, ao se aproximar mais da realidade social do Brasil, retratando a pobreza do morro no Rio de Janeiro, em contraste à vida dos turistas de classe média nas praias e filmes também ambientados em cenários naturais. Aí mostra o Maracanã, o Corcovado, o Morro e os centros urbanos.
Rio 40 Graus foi um marco importante para influenciar cineastas que começariam no cinema novo, e o próprio diretor desse filme seria um dos principais nomes do movimento. O filme não romantiza e não usa estereótipos preconceituosos para retratar o Brasil da época. E isso certamente se distancia do sucesso das ingênuas chanchadas. Outro fator importante para alavancar o cinema novo foi que a Veracruz estava em declínio, por causa da expansão da TV no Brasil, e na década de 50 a Veracruz chegaria ao fim. O contexto histórico do país era justamente do momento de modernização por conta do nacional-desenvolvimentismo, impulsionado pelo Estado no período dos presidentes progressistas, JK e João Goulart, entre a década de 50 e 60, junto com a criação da nova capital da República. Em contrapartida, o país vivia com uma crescente desigualdade social. Outras características dominantes do movimento é que surgia de uma crescente cinefilia, cineclubes e críticos de cinema, assim como aconteceu com os jovens turcos da CAIES do Cinema. Essa atividade teórica levou os cineastas a refletirem sobre o que o cinema brasileiro deveria dizer e como deveria dizer. Ser um cinema novo, tanto no conteúdo quanto na forma. Bem como ocorreu na França, ocorre aqui também a defesa pela política de cinema de autor. E os autores contavam com veteranos, como o já citado Nelson Pereira dos Santos, e outros nomes novos, como Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Risman, Helena Solberg, Rui Guerra, Arnaldo Jabor, Cacá Diegues, Anselmo Duarte, entre vários outros. Glauber Rocha, mesmo sendo um jovem de 24 anos na época, era uma personalidade influente e aceito pelos outros companheiros como líder. A maior parte dos cineastas desse grupo era formado por cariocas, alguns paulistas e outras exceções como o baiano Glauber Rocha e o moçambicano Rui Guerra, radicado no Brasil. O Cinema Novo é um projeto que se realiza na política da fome e sofre, por isso mesmo, todas as fraquezas consequentes de sua existência. É com essa frase que o manifesto A Estética da Fome, de Glauber Rocha, acaba. A busca para fazer um novo cinema se traduziu na estética da fome, na qual a falta de recursos técnicos se transformou em força expressiva e o cineasta encontrou a linguagem em sintonia com seus temas. Glauber Rocha escreveu o manifesto em 1959, que seria publicado em janeiro de 1965. O texto traz uma ideia de usar o cinema como ferramenta de mudança social, e não só de denúncia. O que fez o cinema novo um fenômeno de importância internacional foi justamente seu alto nível de compromisso com a verdade. Foi seu próprio miserabilismo que, antes escrito pela literatura de 30, foi agora fotografado pelo cinema de 60. E, se antes era escrito como uma denúncia social, hoje passou a ser discutido como um problema político. Ao tensionar as relações entre o interlocutor artista latino-americano e o consumidor estrangeiro, o diretor apontava que a arte produzida até então não comunicava a verdadeira miséria vivida por seu povo a esse espectador, e nem esse estrangeiro era capaz de compreendê-la verdadeiramente. Além disso, a indignação social provocava discursos flamejantes, sendo o primeiro sintoma o anarquismo, o segundo, uma redução política da arte que faz má política, e o terceiro, uma busca por uma sistematização para a arte popular. E foi, então, na fome que o cineasta encontrou a trágica originalidade no cinema novo. Nossa originalidade é a fome, e nossa maior miséria é que esta fome, sendo sentida, não é compreendida. Glauber apostava também em uma estética da violência, já que, para ele, a mais nobre manifestação da fome é a violência. Com ela, o colonizador poderia compreender, pelo horror, a força da cultura que ele explora, e não mais satisfazer a nostalgia do seu primitivismo, porque a violência do faminto não é primitiva, é revolucionária. Glauber afirmava que, enquanto não ergue as armas, o colonizado é um escravo.
Ademais, Glauber Rocha anseia por uma nova linguagem audiovisual quando ele expõe em seu discurso. Nosso cinema é novo porque o homem brasileiro é novo e a problemática do Brasil é nova, e nossa luz é nova, e por isso nossos filmes nascem diferentes do cinema da Europa e norte-americanos. Nesse mesmo discurso ele diz: onde houver um cineasta disposto a filmar a verdade, a enfrentar os padrões hipócritas e policialescos da censura intelectual, aí haverá um germe vivo do cinema novo. Onde houver um cineasta disposto a enfrentar o comercialismo, a exploração, a pornografia, o tecnicismo, aí haverá um germe do cinema novo. Onde houver um cineasta de qualquer idade ou qualquer procedência, pronto a pôr seu cinema e sua profissão a serviço das causas importantes de seu tempo, aí haverá um germe de cinema novo. A definição é essa, e por esta definição, o cinema novo se marginaliza da indústria, porque o compromisso do cinema industrial é com a mentira e com a exploração. O movimento é dividido em 3 fases. A primeira fase, de 1960 a 1964, é o período que antecede o golpe militar, onde o país vivia um momento de lutas sociais pelas reformas de base, com a questão agrária no centro e a luta contra os conservadores. Essa fase é caracterizada pela estética da fome, que continha temáticas de caráter regional, cenários rurais, miséria no campo, fome, violência, alienação religiosa e exploração econômica. É o apogeu do cinema novo em sua proposta original. Essa fase é que tem a maior influência do neorrealismo no seu conteúdo e na estética naturalista, que caracteriza bem a ideia do terceiro-mundismo e aspectos do subdesenvolvido técnico-econômico. Em sua maior parte, se não todos os filmes dessa fase, são em preto e branco, com abordagem do proletariado, povo do sertão e das favelas, com ambientações gravadas em cenários naturais. Ruas, praças, estádios, veredas, enfim, espaços urbanos e rurais sem criação de cenários artificiais. O cinema novo é ambíguo no discurso cultural da questão de caráter nacional. Por um lado, certas práticas tipicamente nacionais, futebol, religião, festas populares eram representadas como formas de alienação. Por outro lado, havia uma certa exaltação por estas mesmas práticas. Basta ver Barra Vento, de Glauber Rocha, 1962, Garrincha, Alegria do Povo, de Joaquim Pedro de Andrade, 1962, A Falecida, de Leon Hirschman, 1965, Viramundo, de Geraldo Sarno, 1965. O Pagador de Promessas, de 1962, de Anselmo Duarte, é um exemplo de conflito do meio rural com o meio urbano que retrata a desigualdade no país e conta com temáticas sobre a intolerância religiosa praticada pela Igreja Católica, da qual não aceita o Zé do Burro em sua instituição porque sua promessa foi realizada em um terreiro. Analogamente, Barra Vento, de Glauber Rocha, exibe religiões de matrizes africanas como uma força de conformismo à situação de miséria do povo. Ambos foram filmados na Baía de Todos os Santos, terra natal de Glauber Rocha, na qual é narrada essas críticas. Outro destaque dessa fase é o Vidas Secas, de 1962, de Nelson Pereira dos Santos, baseado no livro de Graciliano Ramos, o qual conta a história de uma família de retirantes numa situação de alta fragilidade econômica e mostra o Nordeste árido como espaço simbólico. O drama reflete a condição subhumana em que vivia o vaqueiro Fabiano, que ainda sonha com a esperança de prosperar mesmo diante de uma vida sofrida. Os Fuzis, de 1964, dirigido por Rui Guerra, ilustra a injustiça social através da narrativa em que soldados chegam em uma cidade no interior da Bahia para impedir que a comunidade local de camponeses faminta não saqueie o armazém. Enquanto o povo passa por privações, o exército abusa de seus privilégios até um caminhoneiro chegar e querer fazer justiça com as próprias mãos diante da situação. Esse filme deixa evidente o propósito que esse movimento tinha, ao deixar claro o homem sertanejo como salvador. Deus e o Diabo na Terra do Sol, de 1964, de Glauber Rocha, é um dos filmes mais icônicos dessa fase e incide a consciência do oprimido e faz uma correlação análoga ao Os Sertões, de 1902, de Euclides da Cunha, quando relata o massacre dos camponeses seguidores de um líder messiânico muito parecido com Antônio Conselheiro,
similar à situação da Guerra dos Canudos de 1897, contada no livro. O longa é um faroeste político sobre um casal sertanejo que luta contra o latifúndio e a igreja. Por conta da pobreza extrema, o longa contém atuações teatrais e frases solenes. O filme também aborda temas como o cangaço, fazendo outras alegorias à história nacional quando exibe o personagem Corisco como uma referência ao Lampião. Além disso, a obra denunciava a situação de miserabilidade do sertão brasileiro e representa uma esperança em meio a tanta miséria. O longa foi indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes, assim como vários outros filmes do movimento tiveram reconhecimento nos circuitos europeus de cinema, dessa forma aumentando a exposição do cinema brasileiro em terras estrangeiras. Glauber Rocha diz que o filme é a festa de metáforas, alegorias e símbolos. Não é carnaval nem subjetividade. É a recusa de analisar racionalmente uma realidade que foi sufocada pela cultura europeia e pelo imperialismo americano. Eu faço filmes que resistem às classificações da antropologia colonial. Além das ficções, o cinema novo também foi prolífico em documentários. Aruanda, de 1960, dirigido por Lin Duarte Noronha, é um curta-metragem sobre a comunidade quilombola na Serra Talhada, no interior de Paraíba. O filme mostra a rotina dos quilombolas realizando suas atividades de fabricação de cerâmica até em seu trajeto para vender as peças nas cidades próximas. Outro documentário importante é o curta-metragem Maioria Absoluta, de 1964, de Leon Hirschman, que também narra o cotidiano de trabalhadores rurais em situação de pobreza. Em contraste, Os Cafajestes, de 1962, do diretor Rui Guerra, se afasta da questão sociopolítica e se aproxima do cinema de Antonioni, exibindo as banalidades da vida da classe média no centro urbano. O longa é repleto por truncagens e jump cuts similares à novela vague. Surpreendentemente, o longa foi um sucesso comercial, além de ser feito com baixo orçamento. Helena Solberg também se diferenciava ao trazer o documentário curta-metragem A Entrevista, de 1966, que retratava uma série de entrevistas com diversas mulheres burguesas, contando suas experiências de vida e posicionamentos diferenciados a respeito do feminino na sociedade. Força. Eu sei. A segunda fase, de 1964 a 1968, foi marcada pelo golpe militar. Em 64, o presidente João Goulart foi retirado do cargo com um golpe militar por ser considerado uma ameaça comunista ao país. Com isso, os artistas fortalecem um posicionamento político mais sólido, científico e partidário, assim como surgem temáticas mais urbanas, sindicais, trabalhistas e personagens de classe média, como uma autocrítica do cineasta que se sentia culpado em ver o povo traído com a perda da democracia. O cinema novo, primeiramente, surge como um símbolo de força social revolucionária, e nesse momento se encontra em uma autorreflexão diante do fracasso de não conseguirem estabelecer um diálogo mais claro com o público. Talvez por usarem uma linguagem muito cerebral, que não deu conta de passar o recado para o povo, isso gera uma onda de pessimismo nessa fase. As narrativas da segunda fase já se aproximam mais da novela vague, por estarem preocupados com a passividade política do povo diante da nova conjuntura do país. Também por se aproximarem da classe média. O período pós-64 é de crítica acerba ao populismo anterior ao golpe, e a ilusão de proximidade dos intelectuais em relação às classes populares. O cinema novo se desloca do universo rural para mostrar o mundo amargo do pequeno burguês da cidade. A classe média é observada de modo implacável. Deve ser castigada pelo apoio que deu ao golpe. Também temos um curioso momento em que, ao contrário da primeira fase que se tinha um foco maior na literatura brasileira, aqui explodem aventuras autorais ousadas, ricas, complexas e pouco comerciais. No filme A Falecida, de 1965, o diretor Leon Hirschman ilustra a mesquinhez e o horizonte limitado do mundo suburbano de Zulmira, cuja grande preocupação é ser enterrada com grande ostentação. O Desafio, de 65, de Paulo César Saraceni, mergulha no tom reflexivo, penoso de um romance entre a burguesa Ada, mulher de um rico empresário e um jornalista de esquerda, que pode ser interpretado como uma metáfora ao fracasso das forças revolucionárias diante ao golpe. No processo cultural denso criado pelo tropicalismo, Terra em Transe, de 67, do Glauber Rocha,
se lança como um filme mais experimental e reflexivo, que explicita o golpe e o cenário similar que ocorria em outros países da América Latina, assim como o uso de um discurso de formas de consciência e alienação. O longa esboça um ritmo frenético e expressa a convulsão do país fictício Eldorado e o estado de espírito do protagonista idealista Paulo Martins, que é um poeta e jornalista que luta de lados diferentes da política para tentar alcançar seus objetivos revolucionários. O filme é uma análise ao fracasso do populismo, do desenvolvimentalismo e dos intelectuais da esquerda. O Bravo Guerreiro, de 68, de Gustavo Dal, conta uma mesma linha de autocrítica da fase ao contar a história de um jovem político de um partido radical de esquerda que muda para o outro partido na esperança de poder realizar seus projetos e uma transformação social. Amigos ao mal, vamos dar maldade! A terceira fase, de 1968 a 1972, foi marcada pelo momento mais rígido do regime militar, com forte censura e repressão instauradas em 1968 com o Ato Institucional número 5, período conhecido como Linha Dura, o qual foi auge de prisões, torturas e exílios. Esse momento acende o tropicalismo com festivais de música popular, promovidos por redes de televisão. A fase é repleta por um cinema novo mais comercial e com filmes próximos ao circuito que os recebia, assim como dialoga com o modernismo das vanguardas e o manifesto antropofágico. O realismo doloroso da estética da fome do início da década quase que desaparece nessa fase pela conveniência de lidar com a censura no país. Além disso, conta com uma estética mais limpa e profissional. Isso contradiz com os princípios da primeira fase. Em 1969, o governo instituiu a Embrafilme, empresa destinada a produzir e distribuir filmes, que produziu filmes de diversos gêneros e impulsionou o cinema nacional. A empresa foi desmantelada pelo governo Collor em 1990. As dificuldades criadas nesse momento da terceira fase fizeram com que cineastas como Glauber Rocha e Rui Guerra saíssem do país, enquanto outros cineastas buscaram realizar filmes mais comerciais. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1968, de Glauber Rocha, levou o prêmio de melhor diretor de Festival de Cannes. O Dragão é a nítida revisão da sua obra anterior, assume-se como diálogo com anacronismos e retoma o personagem Antônio das Mortes e uma forte influência do cordel, questões revolucionárias no sertão e ritos folclóricos populares do Nordeste, assim como apresenta um filme colorido igual ao movimento tropicalista. O Macunaíma, de 1969, de Joaquim Pedro de Andrade, é um dos maiores representantes da terceira fase. O roteiro é adaptado do livro de Mário de Andrade, que já era uma história com forte crítica nacionalista, que é usada para reconstruir e atualizar diante do contexto da época. O humor que era reprimido nas fases anteriores, agora se manifesta em forma de paródia. O longa se reaproxima do estilo popular das chanchadas, o que garante que o filme seja o maior sucesso de público do movimento. Além disso, usa um discurso para retratar o racismo persistente no Brasil, assim como conteúdos mais sexuais. O filme vem como solução frente à problemática dos valores de produção, numa linha de compromisso entre autor e mercado, e utiliza da função da tradição erudita com a retomada do gênero cômico. Algo similar ocorre no Como Era Gostoso o Meu Francês, de Nelson Pereira dos Santos. Já no fim do movimento, o filme resgata o simbolismo da antropofagia para criar paralelos com o imperialismo do Brasil colonial com o Brasil do regime militar. Mesmo com as duras críticas, ambos os filmes conseguiram passar despercebidos pela censura da época. Herdeiros, de 1970, de Cacá Diegues, faz sua crítica ao retratar a saga de uma família e as relações dela com os diferentes governantes do país durante o período da Revolução de 30 até o golpe militar de 64. O movimento não dissipa totalmente, mas, como ansiava Glauber Rocha, o movimento trouxe uma identidade cinematográfica do país que está presente em quase todo filme nacional até hoje. Alguns cinemanovistas voltaram a fazer filmes na década de 80, filmes mais engajados, por conta das mudanças políticas no país do período de redemocratização e dos movimentos do Direta Já. Exemplos como Eles Não Usam Black Tie, de Leon Hirschman, de 1981, e Memórias do Cárcere, de Nelson Pereira dos Santos, de 1984, Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, de 84, e A Idade da Terra, de 1980, o último longa de Glauber Rocha, que morreria precocemente no ano seguinte.
Bacurau é um exemplo de como o Manifesto da Estética da Fome marcou o cinema brasileiro e continua a influenciar na contemporaneidade, onde a violência é a única resposta possível para a sobrevivência do povo que está sob o ataque do colonizador. Por isso, mesmo que o cinema novo tenha sido encerrado como movimento, seu legado permanece. E aqui fica a reflexão em cima do cinema novo, para que os cineastas atuantes e os aspirantes consigam ir atrás da nossa identidade, mas que também possam conseguir criar um vínculo com o público brasileiro, ainda mais agora, diante de tempos tão nebulosos. Pela voz das cascatas bravias, dos ventos de mar.